Olá, eu sou o Bruno. E eu sou a Maria. E esse é o nosso Cosmo Astral. Maria, tô muito feliz. Muito feliz porque nos 2 primeiros meses que a gente gravou aqui os cursos, nosso trabalho, que na verdade surgiu de uma ideia, de uma conversa, né? Da gente poder estar partilhando essa conversa com outras pessoas. Sim. E tanto eu quanto você, né, você estava me falando, a gente tá recebendo pedidos, né? Muito legal. Muito legal isso. E os seguidores também crescendo no canal. Pois é, e assim, eu dei uma divulgada na rede social que eu mais uso, assim, né? Sim. Que é o Instagram. Na verdade, naquela collab, né, que você Sim. posta o vídeo e aí o link fica disponível para as pessoas acessarem. E muita gente acessa, algumas pessoas comentam, outras colocam só um emoji assim, batendo palminhas. Mas já tá valendo. Já tá valendo já. E o que aconteceu comigo foi que um amigo pediu assim, ai, fala de Sagitário. Sim. Aí eu virei pra ele e falei assim, amigo, eventualmente a gente vai falar de Sagitário, porque a gente tava deixando o universo escolher o tema pra gente, a gente não tá criando roteiro, porque esse de criar roteiro, como você sempre fala aqui, se a gente viesse aqui para falar de astrologia de um jeito muito tradicional, ou como as outras pessoas já fazem, a gente seria mais do mesmo. Sim. E tem canais muito maiores, Sim. né, de muito mais prestígio, então vamos fazer uma coisa diferente. Sim. E aí essa resposta eu dei pra ele. Daí você trouxe pra mim, Exatamente. né? O que aconteceu no seu caso? Duas amigas, né? Além de eu postar no Instagram, né? Aproveitando o sol em Leão, né? Eu resolvi que a gente aparecesse, porque a gente estava meio escondido, né? Era uma coisa um pouco pessoal, né? Até pra gente criar mais autonomia, gosto, né? Do que a gente está fazendo, que é uma brincadeira de responsabilidade mais gostosa, né? Esse bate-papo. Então, duas amigas, em um dos grupos que eu postei, né, no WhatsApp, me pediram para falar de Virgem e de Leão, né? E eu falei, eu achei interessante até falar de Leão, porque a gente está sendo regido agora por Leão, né? E, falando com o Bruno, a gente teve a ideia da gente falar sobre os elementos, e aí dentro de cada elemento a gente teria 3 signos, né? E aí seria interessante também. E acabaria falando em cada capítulo, né, de 3 planetas. Ou 3 signos. 3 signos, isso. Exatamente. E aí a gente começando esse capítulo, né, que vocês estão vendo agora, Sim. a gente já cobre 2 pedidos, que é Leão e Sagitário. Sim. E eu acho que, eu pensando agora, né, até pra gente não perder a questão das cartas, né, a gente começa a falar dos elementos, puxa uma carta no final para ver o que a gente pode complementar daquela carta sobre o elemento que a gente falou. E vem alguma coisa aleatória, que eu acho que essa que é a graça do nosso canal, né? Vem alguma coisa improvisada e do nada sobre astrologia. Isso, inclusive no mês passado, a gente foi surpreendido assim com uma carta que veio uma carta repetida. Sim, sim. E aí, na verdade, não é que veio uma carta repetida, ela tinha que aparecer mesmo, porque a gente começou a fazer uns contrapontos aqui. Sim. E deu super certo. Porque astrologia é isso, né? Ontem eu fiz uma leitura de um mapa de uma amiga e cada hora que você olha é um olhar diferente, é muita informação, né? É muito conhecimento sobre, é muito estudo. Por isso que às vezes quando a gente faz a leitura do nosso mapa com mais de um astrólogo, vem uma informação de uma forma diferente, de um formato, porque é muita profundidade, né? E aí a gente tem sempre algo a complementar, tem um novo olhar sobre o mesmo tema. Fazendo uma analogia assim bem natureba, eu acho que você se consultar com astrólogos diferentes é igual você procurar árvores diferentes. Todas vão ter a mesma estrutura, vão ter as raízes, o caule, que é o estudo, né? Que é a essência da astrologia e a simbologia principalmente. Mas os frutos e as flores é que vão ser diferentes. Eu acho que é isso, é o ornamento, Sim. A cor, Sim. né? E antes que a gente esqueça, porque eu pelo menos sou muito esquecido, eu tenho Mercúrio em peixes, tá gente? Eu sou bem esquecido. Então, vou
aproveitar também esse gancho aqui, porque a gente recebeu esses pedidos desses vídeos através de amigos, pessoas próximas, que viram o trabalho e se sentiram à vontade o suficiente para vir aqui fazer um pedido. Sim. Por mais que a gente tenha dito, né, nos vídeos anteriores, olha, procura a gente, deixa nos comentários, não. Nem todo mundo fica tão à vontade assim para procurar e tal. Então, a gente está deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? E nos próximos vídeos todos desse... Eu acho que a partir de agora a gente pode deixar, né? Sim. E aí a gente vai deixar o nosso e-mail para vocês mandarem mensagens, fazerem pedidos de perguntas, tanto de astrologia por si só, como de trânsitos que estão acontecendo no céu. Você pode mandar o nosso mapa pra gente mandar até estudo de caso. Olha, estou passando por uma situação assim e esse é o meu mapa. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal. Porque aí a coisa fica bem mais específica. Como é que dois astrólogos diferentes te dariam dicas ou aconselhamentos a respeito da mesma situação? E você me deu uma ideia, né? Cadê eu fazer um mapa, eu falo a roda astrológica, né? E a gente deixar, né? E aí até ensinar as pessoas a olharem o mapa, né? A gente ilustra melhor para poder a pessoa olhar e ter esse olhar todo dia ou quando achar necessário, né? Porque os trânsitos estão refletindo na nossa vida o tempo inteiro. Uhum. Então, olhar o nosso trânsito é mais importante ou igual a olhar o nosso mapa natal. Sim. Né? Porque o trânsito está falando sobre nós naquele momento. O nosso mapa natal fala sobre a nossa trajetória de vida. Sim. Então, ter esse link é interessante. Com certeza. Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, o que você acha da gente começar então pelos primeiros 3 signos do primeiro elemento, que é Áries, Leão e Sagitário. Perfeito. Os signos de fogo, que aí pediram Leão e pediram Sagitário e Virgem, não foi isso? Isso. A gente já cobre logo nesse primeiro vídeo os 2 pedidos. O que você acha? Concordo. Vamos começar? Começa então? Então vamos falar sobre Áries, né? O que a gente pode iniciar sobre Áries? O primeiro signo do zodíaco, o que tem iniciativa, ele também é responsável pela casa 1 quando a gente vai fazer a leitura do mapa astral, né? Então a gente tem elementos de início, de explosão. Áries é o deus da guerra, né? Do fogo. Pode ser ter uma falta emotiva no sentido de não ter uma razão emocional, né? Não que não tenha sentimento, porque tem, mas é pura explosão, né? Então, não pensa na hora de agir, né? Então, é mais nesse sentido. O signo de Áries, ele é instintivo, né? E por isso que quando a gente tem pessoas de Áries, a primeira coisa que, na verdade, nem do signo de Áries, do ascendente. Só para explicar mais ou menos, o Sol, que a gente chama de signo, na verdade é um Sol no planeta, né? E aí, quando a gente tem o Sol naquele planeta, significa como se dará o teu lado racional, o que você busca na vida. É baseado no Sol que a gente faz, por exemplo, o teste vocacional, tá? Então, uma pessoa que quer empreender, o que é empreender? É pegar uma coisa do nada e transformar aquilo em algo concreto. Então essa pessoa, ela tem muita aptidão, energia de iniciativa, que é isso que Áries gosta. Eu nunca falei aqui dos 2 trabalhos, mas um dia eu vou ler pra vocês. É lindo. É porque eu me emociono toda vez que eu leio, então aí eu prefiro não fazer. Mas Áries foi o primeiro, digamos assim, Deus criou 12 filhos, Áries foi o primeiro que veio. Então ele não tinha como virar pro irmão dele e falar assim, irmão, vamos comigo, ou então, irmão, você já foi, sabe como é que é? Não, ele tinha que ir, senão ele nunca ia descobrir. Então o empreendedorismo parte muito disso, de uma iniciativa própria, de desvendar o desconhecido para você criar algo novo, né? Aquário também está voltado nisso, mas num plano mais mental e menos instintivo, eu acho que é isso.
E aí, falando de ascendente em Áries, é muito interessante observar. Porque o ascendente em Áries, assim, 99% das pessoas que têm ascendente em Áries, elas na infância, o signo de Áries, ele também, anatomicamente, ele rege do maxilar para cima do nosso corpo. Então, você pode observar, Maria, criança que tem cicatriz no rosto, ou já deu ponto na cabeça porque fez alguma estripulia, bateu a cabeça em algum lugar. Criança que faz isso. Aí o adulto que chega aqui na testa, você vê aqui uma cicatriz, pode perguntar assim, ó, isso é de infância, ele provavelmente vai dizer que foi. Que é a criança que tem ascendente em Áries, não tem essa anatomia, bateu a cabeça em algum lugar. E aí, pensando em bater a cabeça em algum lugar, é um signo que não tem. Se ele é destemido, né, que eu acho que é muito importante também essa energia de Áries, ser destemido, porque para você desbravar o desconhecido, você não pode ter medo dele. Né? Então, se ele é destemido, uma outra carreira interessantíssima para Áries é a carreira militar. Tá? Você precisa ser muito destemido para ir à guerra, tá bom? Não que não que a gente ache que a guerra seja legal, mas ele não tem esse medo. Não, ele não tem. E existem outras profissões que não necessariamente sejam um guerrilheiro, um soldado, você pode ser um policial militar, né, que você precisa agir contra, né, o crime, enfim. O ariano é aquele policial que entra dentro da milícia mesmo e bota a cara na reta e começa a fazer o trabalho dele mesmo. Tá? Então esses são os pontos positivos. Você consegue pensar em mais alguma? Não, são grandes líderes, né? Geralmente o ariano é aquele que vai gerir a equipe, porque alguém precisa ter essa energia de falar o que fazer, como que faz. Não é todo mundo que consegue estar nesse lugar, né? E o ariano já tem isso por natureza, né? É aquele que quando a professora pede para vamos fazer alguma coisa, primeiro que levanta a mão para resolver, tem essa coragem, né, de fazer. Que eu acho muito interessante, né? E aí a gente indo, acho que pro lado sombra, né, de Áries, o excesso disso não é legal, né? Ser aquela pessoa que não sabe falar com o outro, que grita com o outro, que tá mandando, não é pedindo, né? Tá mandando. E aí esse excesso não fica legal. Às vezes não é... Como age, sem pensar, acaba, às vezes, agredindo a pessoa, não fisicamente, né? Que pode até chegar a isso, sim. Pode chegar, sim. Mas aí, emocionalmente, afeta a outra pessoa, que isso não é legal. Uhum. E lembra do exemplo do tal do policial militar? O policial é o good cop e o bad cop, aquela expressão que a gente tem no inglês. O bom policial e o mau policial. O bom policial, por exemplo, os dois são arianos, tá? O que está em boa vibração, ele vai apreender o bandido, ele vai aprender as coisas que estão lá ilegais, ilícitas, vai dizer a ele todos os direitos que ele tem, vai algemar, vai levar para a delegacia e vai proceder com os procedimentos padrões. O mau policial, ele vai bater no bandido, ele vai xingar o bandido, ele vai de repente até matar inocentes nesse processo porque a violência é a baixa vibração de Áries. Sim. Tá? Então, por isso a gente sempre tem que pensar em luz e sombra. Áries é um bom líder, mas a competitividade, ela também, ele é extremamente competitivo. Então essa competitividade, ela pode acontecer também num âmbito de alta e de baixa polaridade. Que é uma coisa você motivar a equipe, tipo num time de futebol, você é o ariano e você é o capitão do time. Isso acontece muito. E aí você chega pra galera e fala, galera, hoje o jogo é nosso, não é de ninguém. E aí você pega aquela energia mesmo, que ele tem muita, e emana pro resto do time, e o time entra... Só ele era o ariano do time, mas a sensação que você tem quando vê o time jogar é que só tem ariano em campo, né? Sim. É uma coisa.
O ariano, nessa competitividade em baixa vibração, é aquele que vai dizer por que o time não é bom. E aí ele vai xingar os próprios companheiros. Ele vai motivar? Vai. O time pode vencer? Pode. Mas é na força do ódio. Não é na força do amor. Sim. É só para provar para aquele líder que eles estão morrendo de raiva de tudo que eles ouviram, sim, que ele tá errado. Eu concordo. E onde que você pode olhar no seu mapa? Da onde vem a minha energia de iniciativa, né? Da onde vem o meu poder Porque é bom às vezes ter raiva também, né? Você ter essa força. Onde está Marte no seu mapa, né? Você olha para esse lugar, para essa casa, e qual é a regência, né? Por exemplo, o meu Marte, se eu não me engano, está em Sagitário. Então, a minha força de vontade, de iniciativa, vem dessa energia também de fogo, mas de grandes estudos, né? Então, quando eu me balizo em ter conhecimentos grandes, eu tenho essa energia de poder, me sinto nesse lugar, né? De Áries. Quando eu vou fazer grandes viagens para poder ter conhecimento e agregar, eu tenho mais essa energia de força ariana dentro de mim, né? Eu gosto de olhar para esse lugar, acho que o Bruno pode complementar sobre isso. Onde que a gente olha a nossa força de iniciativa? Onde que tá aquele estupim que você não tá encontrando? Você vai lá pro mapa e fala, nossa, tá aqui, é verdade. Quando eu faço isso, essa energia vem, porque todo mundo tem Marte em algum lugar do mapa, todo mundo tem essa energia, né? A gente tá falando do ascendente, que é como a gente se mostra, né? Então é onde as pessoas mais olham para isso, ou pro sol, do que é o que a gente espera do outro, né? E também o Bruno vai falar um pouco dos decanatos, né? Das 3 características que o ariano pode ter antes da gente ir pro próximo signo, ao próximo elemento. O decanato, gente, é deca, 10, nato, nascido. Então, cada signo ele tem 30 graus, tá? No primeiro decanato, ou seja, nos primeiros 10 dias de Áries, os primeiros 10 graus, você é regido por Marte, que é tudo que a gente está falando aqui agora, tá? Nos segundos, na segunda parte de 10 graus, de 11 a 20 graus, você é um ariano. Você é um ariano marciano, não é extraterrestre, tá? Não estou falando disso. Você ainda é regido por Marte, mas você tem um sub-regente. Você tem um ali que fica ali, oi, tudo bom? Que é... que é o Sol, tá? O ariano do segundo decanato é regido pelo Sol. Então você é mais solar, você é um ariano que sorri mesmo, mais, tá? Você é um ariano que tem mais... Senso de justiça. Senso de justiça, de honra, principalmente. Não pode ferir a sua honra, assim. E o do terceiro decanato, que são os últimos 30, de 21 a 30 graus de Áries, ele é regido mais por Júpiter. Então é um ariano sortudo. É aquele que vai pro campo de batalha e fala assim, amado, é 1 contra 1000, você não vai voltar de lá, e volta. É mais explorador ainda do que os outros. Mais expansivo ainda, pensa muito alto. Se o ariano 1 do primeiro, ele tem a vontade de abrir uma lojinha, o ariano do terceiro decanato, ele já tem vontade de abrir uma franquia logo de cara. É um conjunto de lojas em vários lugares diferentes. É isso. Mas isso é muito impossível. No caso do ariano de Júpiter, essa energia é muito forte. Júpiter dá muita sorte, entendeu? É aquela pessoa que você fala assim, nasceu com virado para a lua. É o ariano de Júpiter. Enquanto o primeiro começa e não consegue talvez finalizar, porque são muitas ideias e acaba não concretizando elas. Ou ele concretiza, mas depois que a coisa acontece, ele olha ali e vê, fui eu que fiz. Não tem mais graça. Porque não tem mais a coisa
do pioneirismo, que é fazer primeiro, explorar primeiro. Fui eu que fiz primeiro. A criança ariana, ela termina a prova primeiro, professor, entreguei. A criança ariana que é competitiva, ela quer ser a melhor nota da turma. Entendeu? Perfeito. É mais ou menos por isso. Perfeito. Fechamos áreas, né?